Oi, eu sou a dona Rita Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 1 de 2021, semana 4. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 4, nós vamos falar sobre o poema. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e dos seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, além da função poética da linguagem ser usada e do uso também de palavras com sentido conotativo, que é aquele que nós temos que interpretar para compreender o significado. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse poema aqui. Eu não vou fazer a leitura dele não, gente, porque eu já tentei gravar esse vídeo 5 vezes e toda vez que eu começo a ler esse poema aqui, eu erro. Então, eu desisti. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema aqui, ele parece um trava-língua, né? Que você começa a ler esse onda, anda, ainda e começa a travar o cérebro. Então, eu não vou ler não, tá? Mas aí vocês vão fazer a leitura dele para a gente poder responder as perguntas. Questão 1. O poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda e todo ele, como forma, busca reforçar o conteúdo pelo emprego de recursos visuais e musicais. Que relação mantém o ritmo do poema com o movimento da onda? Quando lemos o poema, dá uma sensação de algo indo e voltando, como uma onda, pois os sons das sílabas das palavras são parecidos, se repetem e vão trocando de posição. Então, quando a gente faz a leitura desse poema, parece que dá uma sensação de uma onda mesmo, algo que está indo e está voltando, por causa da troca das letras, da troca da posição das letras que vão formando outras palavras e outros sentidos. E parece que isso está sempre indo e voltando. Às vezes parece que até a gente está lendo a palavra de trás para frente, alguma coisa assim. Então, dá essa sensação de algo que está indo e voltando. Além disso, vocês podem ver que o jeito que o poema foi escrito aqui, né, no papel, ele aparece com alguns versos deslocados um pouquinho para frente. Então, você pode observar que quase que faz o desenho, né, de uma onda aqui, ó. Então aqui vai um pouquinho mais para frente, aqui recua. Então vai formando aqui essas ondas, né, essas curvas aqui sinuosas, dando essa sensação, essa impressão de que é uma onda. Então, o ritmo do poema, o jeito que ele foi escrito, a configuração dos seus versos cria essa sensação de onda. Então, eu acrescentei aqui, ó. Além disso, a configuração dos versos, alguns mais afastados da margem e outros mais próximos, cria um desenho em curvas, semelhante às ondas quebrando na praia. Questão 2. Destaque no poema exemplos de aliteração, de assonância e de paronomásia. A aliteração é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons de consoantes. Já a assonância é a figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons de vogais. E a paronomásia é a figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de palavras parecidas. Então, você vai procurar aí nesse poema da onda alguns exemplos de aliteração, de assonância e de paronomásia. Essa resposta aqui é muito simples, é só você olhar lá no texto. Então, eu já coloquei a estrutura aqui básica para vocês, e aí vocês vão só completar nessas linhas aqui, ó. Então, a aliteração é a repetição de consoante, não é? Então, vai lá no poema e olha quais que são as consoantes que são constantemente repetidas nas palavras ao longo do poema. Aí você vai escrever assim, ó, aliteração, repetição das letras, aí você vai colocar aqui, ó, quais que foram as consoantes
mais repetidas nesse poema aí, ó, da onda. Depois você vai fazer a mesma coisa, só que sobre a assonância, que é a repetição de vogais. Então, observa no poema quais que foram as vogais mais repetidas nas palavras ao longo desse texto. Aí você vai escrever assim, ó, assonância, repetição das letras. Aí você coloca aqui, ó, quais que foram as vogais mais repetidas ao longo desse poema. E depois você vai completar aqui, ó, para falar sobre a paronomásia. Você coloca assim, ó, paronomásia, repetição das palavras aonde e vai lá no poema e pega uma palavra que se parece com a palavra aonde. Não é a mesma palavra, é uma palavra parecida com a palavra aonde. Aí você coloca ela aqui nessa linha. Depois você volta no poema e procura uma palavra que se parece com a palavra anda. Não é a mesma palavra, é outra palavra, só que ela é muito parecida. Aí você vai colocar ela aqui, ó. É a mais fácil de todas. Então, você vai procurar uma palavra que se parece com anda e vai colocar aqui, ó. Então, essa relação entre aonde e essa palavra parecida que você vai colocar aqui, e a relação entre a palavra anda e a palavra parecida que você vai colocar aqui, formam essa figura de linguagem aqui, ó, paronomásia. Então, tira um print dessa parte e tira um print aqui dessa estrutura para você fazer a sua resposta. Questão 3. A palavra que serve de base para as variações sonoras nesse poema aí é a palavra onda. Todas as variações de consoante, de vogal, de paronomásia, que é a formação de palavras parecidas, tudo parte da palavra onda, que é o tema desse poema. Então, você vai marcar a letra B. Questão 4. Há, a seguir, alguns versos de poemas. Crie livremente um ou mais versos, completando-os. Tente manter o ritmo presente no verso inicial, se possível, e procure completar cada verso com uma ideia inesperada. Então, você tem esses versos aqui, ó. A noite não adormece, faça sol ou faça tempestade, criei com meu sangue meus quilombos, há uma dor aqui e agora o tempo é um. Então, você vai escolher 2 desses versos aqui, qualquer um que você quiser, e aí você vai criar outro verso para combinar com cada um desses versos que você escolheu. Então, eu, por exemplo, escolhi esse aqui, ó, A Noite Não Adormece, e também escolhi esse aqui, ó, Criei com meu sangue meus quilombos. Aí eu vou fazer um verso que vai combinar com esse primeiro aqui e outro verso que vai combinar com esse segundo aqui que eu escolhi. Você vai fazer duplas de versos que combinam. Então, eles têm que combinar no ritmo, no som, nas rimas e também tem que combinar no significado. O verso que você vai criar, que você vai inventar, ele tem que completar a ideia do verso que você escolheu a partir desses aqui. Então, por exemplo, a noite não adormece. Esse é o verso que eu escolhi, que eu peguei daqui. Agora eu vou falar o verso que eu inventei. Seu beijo, ela não esquece. Então, a minha estrofe ficou desse jeito aqui, ó. É uma estrofe com 2 versos. A noite não adormece, seu beijo, ela não esquece. Agora, só que pediu para você fazer com pelo menos 2 versos, né? Então, vamos fazer outro aqui, ó. Criei com meu sangue meus quilombos. História de lutas pesa em meus ombros. Então, aqui não é uma rima perfeita, mas o som de quilombos e ombros é parecido, é semelhante. Então, ficou desse jeito aí, ó. Criei com meu sangue meus quilombos. História de lutas pesa em meus ombros. Então, criei esse outro parzinho aqui de versos combinando. Agora é a sua vez. Escolha 2 versos e construa um verso complementar para cada um deles, rimando de modo semelhante ao que eu fiz. Ó, não é para copiar meus exemplos não, viu, miserável? Esses exemplos aqui que eu criei são os meus. Não quero ver o pet de ninguém com esses versos aqui copiados de mim, não. Isso aqui é só uma ideia para você entender o que é para você fazer. Então, agora é a sua vez. Escolhe alguns
desses versos aqui, 2, né, na verdade, e aí você vai copiá-los e vai escrever para cada um deles um outro verso de sua autoria, combinando, rimando com ele. Então é só você rimar a última palavra aqui, ó, do verso que você pegou com a última palavra do verso que você vai inventar, que você vai criar, tá certo? Mas atenção, pessoal, o verso que você vai inventar, o verso que você vai criar, ele tem que fazer sentido. Ele tem que combinar com o significado do verso que você escolheu e tirou daqui, ó. Então, se você escolher esse verso aqui, ó, há uma dor aqui, o segundo verso que você vai inventar tem que ter alguma coisa relativa a essa dor, explicando que dor é essa, por que essa dor está ali, né? Então, tem que ter alguma coisa a ver com o significado que você interpretou desse verso aí que você escolheu, tá? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a correção da semana 4 do PET do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem as notificações para não perderem as próximas correções. Quando sair o PET 2, podem ficar tranquilos que eu vou continuar fazendo as correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!